E aí, pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez, cara, vamos falar sobre um assunto que eu sei que vocês adoram falar e vai dar visualização provavelmente, porque normalmente sempre que eu falo dele dá visualização, mas eu não procuro falar sempre, só quando eu realmente tenho algo a agregar. Que é o caso agora, eu acho que eu tenho coisas pra falar sobre o álbum do Lil Yella, né? Lançou o álbum, eu gostei do álbum, tá? E vamos lá, né? Em que partes começamos? Primeiramente, esse álbum atrasou muito e tá sendo prometido há muito tempo, então realmente se tinha uma expectativa grande dele, mas eu acho que correspondeu. Infelizmente, né, a maioria, tipo, mais de 15 faixas já tinham sido vazadas, eu mesmo tinha as faixas, não vou mentir, e já tinha ouvido todas. Então, assim, o fator surpresa de, tipo assim, caramba, essa música diferenciada não vai ter nesse álbum, pelo menos pra quem acompanhava de perto esses vazamentos. Coisa que não é culpa do Nugella, tá? Não dá pra você falar que é culpa dele. Isso não faz sentido nenhum. Não foi ele que vazou as músicas dele. E a partir do momento que vazou e você consumiu, a culpa é sua por ter consumido aquilo. E não. Assim, beleza, se você não foi atrás, aquilo infelizmente chegou em você, beleza, não é culpa necessariamente sua. Mas também não é culpa do artista, sabe? Eu vi muita gente esculachando, falando assim: demorou não sei quanto tempo pra lançar um monte de música vazada. Tá, a culpa é dele que vazou? Por um lado é por causa dos contatos e das pessoas com quem ele compartilhou a música, beleza, pode até ser nesse sentido, mas ainda não é uma escolha dele, ele não fala assim, pô, hoje eu vou vazar minhas músicas. Então assim, não consigo atribuir essa crítica ao álbum, sabe? E eu não acho que eu vou analisar o álbum com o fator novidade, porque eu ainda escuto álbuns antigos, mesmo depois de ter ouvido as músicas várias e várias vezes. Então assim, não acho que posso definir o álbum por isso, porque não é assim que se analisa um álbum. Ah não, se a música já lançou, ela é ruim. É, tem algumas coisas que eu acho que é legal de pontuar. Primeiramente, eu não vou falar muito sobre o álbum, porque assim, exatamente para cada música XXX. Vai ter algumas músicas que eu vou pontuar e outras, né, vai passar batido. Até porque são 20 músicas, o que é um número legal, até pelo tempo que ele tava sem postar, um ano. Se viesse com 10 músicas, eu acho que seria um pouco chato de você olhar e falar assim, pô, gente, um ano para 10 músicas só, 20 músicas é bastante, eu acho que dá pra suprir a necessidade do público pelo menos por um tempo. Inclusive ele já anunciou, entre aspas, que vai ter um deluxe, mas né, aí é assunto pra outra hora, talvez nem tenha, talvez tenha. Eu já falei até, o meu primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos do canal é sobre um deluxe do álbum, só que aí era sobre o outro álbum que ele tinha feito, então realmente faz um ano já, né? E, enfim, só achei engraçado de se comentar isso. Mas, primeiramente, não dá pra fugir disso, né? Comparações com o álbum do Matuê. Desde o momento que esse álbum do Jello foi anunciado, ele vem se comparando, vem atacando o Matuê. Foi lá curtir o show do Matuê, parecendo uma fã também, né? Não vamos negar os fatos. Mas uma coisa eu tenho que dizer pra vocês, honestamente. Eu fiz um vídeo que era sobre o álbum do Matuê, mas eu não analisei necessariamente o álbum, né? Tipo, peguei pra analisar o álbum, não fiz isso. Mas, cara, eu vou dar uma opinião honesta e talvez seja uma preferência minha, porque eu não vou mentir, escuto muito mais Lil Giela do que Matuê, tá? Escuto muito mais um que o outro. E olha que eu nem sou o maior fã do Lil Giela, mas é que eu não escuto muito Matuê mesmo, tá? Mas o álbum, este álbum, né, comparando Hate This Album e Estranho, eu preferi Hate This Album. Primeiro porque tem mais músicas, segundo porque eu acho que tem mais variedade musical, talvez, dá pra dizer assim. É porque, assim, o álbum do Matuê foi curto e eu não gostei das músicas solo dele, não gostei, pra falar bem a verdade. E eu acho que os feats carregaram ele. Então, assim, eu gosto muito do álbum do Matuê, que eu acho que ele se equipara. Eu gosto muito, assim, exagero, mas assim, eu acho que o que equipara ele ao álbum do Lil Jella, por exemplo, são os feats. Enquanto eu acho que a performance do Lil Jella solo carregou legal esse álbum. Fez jus ao que ele tava criando de expectativa. A gente vai entrar naquele mérito, né? Que é um mérito que é até legal falar que é sobre as letras. Nossa, as letras repetitivas, falando de drogas e de sou apaixonado pela minha ex, e muita gente zoou isso. E assim, eu acho legítimo você zoar isso. Só que é uma crítica que eu tinha, mas eu não tenho tanto mais, cara. Não tenho tanto mais, porque isso vai muito da visão artística. Se você for falar como produto, e aí eu vou fazer uma análise como produto agora, que é o que sim, isso é um baita defeito do álbum, porque as letras são bem repetitivas, tem temas repetitivos e palavras repetitivas durante o álbum todo. O que não significa que eu esteja falando que um álbum precisa ter cada música super uma diferente da outra, é óbvio que não. Porque assim, um álbum precisa seguir uma linha, teoricamente, né? Pode ser uma mixtape, beleza. Mas assim,
faz sentido ele seguir com temáticas parecidas por ser uma linha. Mas mesmo dentro desse conceito, eu acho que, sim, o álbum é repetitivo, assim como as músicas do Olho Gela já são repetitivas há algum tempo. Elas falam sobre as mesmas coisas, com as mesmas temáticas e com as mesmas, não é palavras, mas com os mesmos gírias e etc. Então, assim, sim, é um problema do artista Olho Gela. Só que, assim, esse problema só existe quando você fala no campo do no campo de vendas, né? No campo de marketing. Então, por exemplo, você precisa variar o estilo de beat, variar tal. Mas quando você fala no campo artístico somente, eu não vejo mais isso como um problema. Eu via, tá? Antes eu via muito como um problema. Mas assim, se é o que o cara gosta de fazer, é o jeito que ele canta e ele se diverte fazendo aquilo, eu acho que não é tão problemático assim. Eu falo isso e por que minha percepção mudou? Por causa desse álbum do Djavan? Não, porque eu gravo música, cara. Eu gravo música. E aí, quando eu gravei minhas músicas, eu percebi que eu sim estava me repetindo muito em alguns temas, mas eu estava gostando de gravar, tá? Não sou não, artista, não. Eu faço isso no meu off, é meu passatempo, é uma coisa que eu me divirto fazendo. Mas quando eu vi isso, eu percebi que aquilo tinha valor pra mim, mesmo sendo repetitivo. Então eu penso que um pouco da mentalidade do artista talvez seja essa. A diferença é que é óbvio, ele é um artista que já é grande, né? Grande no sentido, tipo, ele tem um público estabelecido, ele vai ter uma venda com esses produtos, ele é um produto já. Então, sim, a crítica ainda é bem válida. Eu só não vejo isso como um grande problema, como eu já vi em outros momentos. Mas é uma coisa a se pontuar. Sim, o álbum é mais do mesmo do Lil Yachty. São músicas com a mesma temática, com o mesmo estilo e etc. O que não significa que é ruim, e eu até acho que esse álbum é o auge dele nesse estilo, cara. Sinceramente, pra mim é o melhor álbum dele. Provavelmente. Cara, eu não sei, porque o segundo álbum dele também é muito bom, né, velho? Tem 33 e o... Esqueci até o nome do álbum, mas aquele do Coraçãozinho, pô, aquele álbum é muito bom e tem uns estilos diferentes de música, mas ele é mais curtinho. E, sei lá, cara, tem muita coisa legal pra se falar desse álbum, né? Pô, vamos entrar dentro do álbum. Tem uma... Eu acho que parte do que eu gostei desse álbum, uma das coisas que eu mais gostei, foi uma das coisas que eu mais odiei, que é os feats. E aí, vamos entrar lá. Né? O feat com o Zé Tóquio. Cara, esse feat é sensacional, eu gosto muito dessa música. E um feat entre Zé Tóquio e Lil Giela era algo que, tipo, todo mundo que acompanha esses dois caras queria ver desde que conheceu os dois caras. Então, assim, não tem muito o que falar, velho. É uma coisa, assim, muito divertida de se ver como público, assim. E todo mundo tava esperando, essa música já tinha vazado, todo mundo tinha ela completa, né? Então, assim, não vai ter muita novidade no quesito de música, mas a música é boa, eu gosto dessa música pelo menos. E só de ter os dois caras ali já é uma coisa muito legal, cara, que a gente estava esperando. E aí tem a parte que eu não gosto, que é o feat com o Nick Ghost. Por quê? Porque eu não gosto do Nick Ghost ou porque eu não gosto dessa música? Não. O meu maior problema com esse álbum, e é uma coisa que, pô, eu realmente não gostei, é porque ele tirou o feat do Nick Ghost, que era, pô, muito bom, velho. Sabe, ele tem a música Limpo, que é um feat com o Nick Ghost, e eu acho legal a música, beleza. Só que a música O Clima Esfriou, né, que é uma versão só solo do Jella, eu não sei da onde surgiu, eu não sei como que funciona, eu não lembro se eles mostraram em prévia, de live, mas eu sei que a versão original, ou pelo menos existia uma versão que era feat com o Nick. E essa versão era muito boa, velho. Eu preferia muito essa versão, porque eu gostava muito da parte do Nick, entendeu? Então, eu acho que é uma pena ele ter tirado esse feat, porque eu acho que a música funcionava muito melhor com o feat, até por ele citar o Nick na música. Então, ela fica comigo e com o Nick Gold. Então, tipo assim, ele fala, e o Nick já tinha tido a parte dele na música. Mas, assim, nada também horrível. A música continua sendo boa, mas eu prefiro a versão com feat, né? Muita gente critica o Nick Ghost, mas eu gosto dele e eu tenho vídeos pra fazer sobre ele no futuro. Acho que também em questão de feat é legal falar que faltou um feat com o Dropo, porque ele faz parte do coletivo, né? Então, pô, seria um projeto muito legal, seria a primeira vez, eu acho, né? Que seria a primeira vez que a gente estaria vendo em um projeto, não todos numa música, mas todos participando do projeto, pelo menos. Não rolou, né? Infelizmente. Mas, quem sabe alguma hora role, né? É legal também, o primeiro feat que tá dentro do canal do Lil Gela. Eu acho que é isso, cara. Assim, eu acho que a questão que eu mais queria pontuar e um dos motivos que mais me fez fazer esse vídeo foi por causa da falta do feat do Nick Ghost mesmo, que eu gosto muito daquela parte dele.
e achei que poderia estar, né? Fiquei triste de não estar. Mas fora isso, eu não tenho muito o que falar. O visual do álbum tá legal, o fato de vir tudo legendado também tá legal, coisa que, se eu não me engano, não veio no último, eu acho, mas não lembro. E, cara, os feats estão legais, as músicas estão legais, sim, estão repetitivas. Eu não vou mentir, tem 20 músicas no álbum, tem umas 3, 2, 3 que, sei lá, cara, vai bater menos no meu fone. Mas, no geral, eu gostei das músicas, sabe? Eu acho que foram, corresponderam, sim, à expectativa. Ahn, o visual do álbum foi legal também, por mais que reutilizou o visual do clipe. Foi bom. Acho que uma coisa legal a se pontuar, que aí é uma opinião pessoal minha, mas, né, entendo quem discordar e quem concordar. Mas eu acho muito engraçado que a pior música do álbum foi a que ele escolheu pra fazer clipe. O que eu entendo, por outro lado, porque é a música mais comercial do álbum, no sentido de, tipo assim, é uma música mais trapzão, né, que é a K peruana, né. E, pô, mano, eu acho essa música muito ruim. Assim, muito ruim não é ruim. Mas assim, do álbum, pra mim ela é disparada a pior do álbum. Todas que eu ouvi depois eu achei melhor. E foi essa que ele escolheu pra fazer clipe, né? Mas, sei lá. Eu acho que é isso, cara. Essas são as minhas considerações sobre o álbum do Liu Giela. Gostei. Eu achei que sim, foi melhor que Estranho, porque eu achei a performance do Liu Giela muito melhor, até porque, assim, é a lógica, tá, gente? Ele rimou no formato que ele sempre rimou, tá? E sempre deu certo. E aí, dito isso, o Matuê tentou embarcar numa onda que não é necessariamente a dele, o que não significa que Estranho seja ruim, tá? Não tô falando que Estranho é uma porcaria, eu só tô falando que eu preferi esse. E aí pode vir me xingar, fãs do Matuê, o que for, cara. Não ligo, é a minha opinião. E é isso, cara, não tem muito o que falar, não. Vou fazer outro vídeo específico sobre o Ligela. Tem coisa pra falar dele sim, né? Mas, na verdade, eu tenho muito vídeo aí, né? Engatilhado, né? Mas deixa aí a opinião de vocês. Vocês gostaram do álbum? Você achou que não entregou o que prometeu? Ah, o fato de ter só sido música vazada, você ficou muito bravo com isso? Diz aí a sua opinião. Porque assim, até antes de terminar, que eu sei que tô enrolando pra terminar, mas é um ponto legal. Eu acho que assim, é muito louco o fato da gente ter tido essas músicas vazadas, porque assim, são músicas legais e que você vai poder conferir de uma maneira com mais qualidade, porque tá com mais qualidade do que qualquer guia vazado, isso é óbvio, e de maneira oficial. Por exemplo, Última Vez é uma coisa que eu esqueci de citar, ainda bem que eu não terminei o vídeo, que é uma coisa que eu tinha esquecido de citar, que é a Última Vez, que é uma guia antiguinha, pô, 2023 eu acho que é essa guia do Jella, e, pô, ele lançou nesse álbum, depois de tanto tempo, que é uma coisa que eu falei, gente, esqueçam músicas, esqueça a Última Vez, esqueça Pod de Abacaxi, esqueça Gangue Armada. Essas aí pode esquecer mesmo. Mas Última Vez ele realmente lançou, né? É um dos primeiros vídeos do canal. Falei que ele tinha que lançar o deluxe daquele álbum pra lançar as músicas que já tinham vazado, porque senão não ia lançar mais. E, cara, uma delas ele lançou, que é a Última Vez, o que dá esperança até de uma ou outra música que, né, já vazou, acabar sendo lançada também, né? Pelo menos pra quem curte essas músicas, pô, ter uma visão melhor delas, talvez até melhorada, porque às vezes ele faz uma alteraçãozinha aqui ou ali. E é isso. Mas deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto, é nóis.